Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma aula sobre procedimentos especiais e hoje vamos tratar da ação de dissolução parcial da sociedade. Novamente, dissolução parcial da sociedade. Nós temos aí como fundamento os artigos 599 até o artigo 609 do Código de Processo Civil, tá certo? Então, eu já deixo ressaltado que por ser uma ação de dissolução parcial da sociedade, um dos objetivos é manter a sociedade viva, tá certo? Preservar a sociedade em relação aos sócios que ficarão nela, tá certo? Então, nesse sentido, eu até trago no primeiro quadro para vocês um comentário do professor Cássio Scarpinella Bueno. Ele diz o seguinte: a chamada dissolução parcial, bem como reconhece a doutrina e a jurisprudência, ainda que por vezes com críticas em relação a essa nomenclatura, tem como finalidade preservar a sociedade para os demais sócios, quantificando os haveres daquele que, pelas razões previstas no direito material ou no contrato, retira-se ou é excluído. Tá? Então, o próprio professor Cássio Scarpinella Bueno também entende nesse sentido, que esta ação também tem por objetivo preservar a sociedade e também apurar os haveres do sócio que foi retirado ou excluído da sociedade, ok? E aí, eu também trago um outro comentário de doutrina para vocês a respeito do motivo principal para a existência de um procedimento especial para esta ação de dissolução parcial da sociedade e para apurar os haveres do sócio que foi retirado ou foi excluído da sociedade, tá? Nesse sentido, eu trago o comentário dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte e o Daniel Mitidiero. Eles dizem o seguinte: em verdade, a grande função desta demanda é o oferecimento de ferramentas ao magistrado para que possa definir duas questões que são essenciais no processo: a apuração de haveres do sócio que deixa a sociedade, a forma de apuração dos valores das cotas devidas e o momento em que se deve ter por ocorrida a dissolução parcial. Então, novamente, pessoal, tá? Esses doutrinadores, eles colocam que é importante termos um procedimento especial para a dissolução parcial da sociedade. Por quê? Porque neste procedimento, nesta ação, tá, vão ser apurados o momento em que exatamente o sócio se retirou ou foi excluído, e também serão apurados os haveres pertencentes a esse sócio que foi retirado ou excluído da sociedade, ok? E então, num próximo quadro, eu coloco para vocês o seguinte: basicamente eu quero verificar alguns pressupostos, tá? Alguns requisitos para a propositura desta ação. E aí eu acabo por transcrever o artigo 599, incisos 1º, 2º e 3º. Eu coloco em relação às hipóteses de dissolução parcial, tá certo? Então, lá no artigo 599, até para facilitar, eu acabei transcrevendo aí no quadro para vocês, né? Dispõe o seguinte: a ação de dissolução parcial. O classe, perceba o seguinte, que eu estou sempre frisando, tá, a palavra parcial. Talvez vocês estejam se questionando: professor, como fica então a ação de dissolução total da sociedade empresária? Eu peço um pouco de paciência, que eu também vou abordar a respeito deste aspecto, tá certo?
Mas voltando então ao artigo 599, ele é bastante claro lá no seu caput, tá? Que este procedimento especial se refere apenas à ação de dissolução parcial da sociedade, tá? Então nós vamos ver aí as hipóteses de cabimento lá no inciso 1º, tá? Ele diz o seguinte: a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou sociedade simples. Em relação ao sócio, quais casos então? Em relação ao sócio falecido, sócio excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Tá? Essa palavra recesso, né, ela é mais empregada dentro do direito empresarial, tá certo? Eu até acabo colocando aqui o conceito dessa palavra para vocês, tá? Então, novamente, turma, para a gente frisar bem a situação aí, tá? A ação de dissolução parcial da sociedade tem por objeto o quê? A resolução da sociedade, tudo bem? Resolução da sociedade. Seja ela contratual ou sociedade simples, tá? Em relação a quem? A um sócio falecido, a um sócio que foi expulso, significa excluído da sociedade, ou aquele sócio que imotivadamente, ele não precisa expor o motivo pelo qual ele quer sair da sociedade, nós chamamos esse sócio que exerceu o seu direito de retirada. Então, quando eu falo exercer o direito de retirada, é o sócio que se retirou da sociedade sem precisar justificar o motivo de forma expressa, tá certo? Ou aquele sócio que exerceu o direito de recesso. O que significa isso? Recesso significa o sócio que se retirou, mas exerceu o motivo. Tá certo? Às vezes, os outros sócios pretendem alterar o objeto da sociedade, tá? Por exemplo, a sociedade empresária está atuando num determinado ramo de atividade e os demais sócios querem ampliar esse ramo de atividade, tá? Para outras atividades. E o sócio, um determinado sócio não fica contente com isso e ele resolve então se retirar. E essa retirada ele dá a sua justificativa. E aí então nós chamamos de recesso, tá certo? Ou então às vezes tem uma incorporação dessa sociedade e o sócio, um determinado sócio ou alguns sócios não gostam disso, tá? E então aí eles resolvem se retirar da sociedade e dão o seu motivo, tá? Então, esta ação ela tem por finalidade, além de ter a dissolução parcial, né, da sociedade, também apurar os haveres cabíveis ao sócio que foi excluído ou que se retirou, tá certo? Então, eu vou pegar aqui nos próximos quadros, tá? Vou fazer um comentário de cada uma destas hipóteses. Na verdade, são 3, tá? E aí eu coloco tudo de acordo com o entendimento doutrinário, tá? Principalmente aí do Luiz Guilherme Marinoni, do Sérgio Cruz Arenharte e do Daniel Mitidiero, né? São esses doutrinadores que eu reputo que trabalham de uma forma bem clara, bem expressa e objetiva a respeito destas hipóteses, tá, para a propositura de uma ação de dissolução parcial da sociedade e também para a apuração dos haveres desse sócio que se retirou ou foi excluído, tá bom? Então, nada mais, nada menos, eu vou fazer um comentário a respeito do inciso 599, né? Inciso 1º do artigo 599, que eu acabei de ler para vocês. E leio novamente, para facilitar. A ação de dissolução parcial da sociedade tem por objeto a resolução da sociedade empresária contratual ou simples,
em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então vamos aí para as 3 hipóteses. Primeira hipótese, tá, para essa dissolução parcial da sociedade, tá? A primeira é a retirada, né, do sócio. Ocorre quando um sócio manifesta a sua própria vontade no sentido de se retirar desta sociedade, tá certo? E como eu disse para vocês, essa retirada, ela pode ser de forma imotivada, né? Eu falo, olha, eu não quero mais fazer parte desta sociedade, tá? E eu quero então que sejam apurados os meus haveres. Ah, mas qual é o motivo? Não, eu prefiro não explicar qual é o motivo, é um direito que me assiste. Este é um ponto. Outro ponto, tá? Quando o sócio pratica o chamado recesso, significa o quê? É a retirada dele por meio de um fundamento expresso e claro. Ele fala, olha, eu estou me retirando desta sociedade porque os sócios resolveram fazer uma fusão ou uma incorporação da qual eu não estou de acordo. Olha, eu estou mudando, eu estou me retirando desta sociedade porque o nosso ramo de atividade sempre foi venda de veículos. E agora os sócios, eles querem, além de promover venda de veículos, promover também prestação de serviços no sentido de manutenção de veículos. Isso eu não concordo, tá? Então eu estou me retirando. Isso seria, tá, o chamado recesso. De forma então fundamentada, o sócio que se retira, ele baseia a sua atitude, tá certo? E eu disse para vocês, o próprio inciso 1º aí, ele diz de sociedade empresária ou sociedade simples, tá certo? Sociedade simples, eu trago aqui um comentário para vocês num quadro também, apenas para relembrar, apesar que este assunto pertence ao direito empresarial, mas eu achei por bem comentar aqui também. Sociedade simples, tá? Ela é tratada lá nos artigos 997 até o artigo 1038 do Código Civil, são aquelas sociedades não organizadas com uma finalidade de prestação de serviços, tá? Decorrente principalmente de atividade intelectual, tá? E até cooperativa, né? Exemplos, aquelas clínicas médicas, sociedade de advogados, por exemplo, tá certo? Essas sociedades, elas não são registradas na junta comercial, e sim no registro civil de pessoas jurídicas, tá certo? Então, havendo uma dissolução parcial dessa sociedade, com a exclusão ou a retirada de um sócio, tá? A ação tramitará pelo procedimento comum, ok? Um outro ponto que eu reputo importante, que era uma questão que vinha sendo debatido perante o Poder Judiciário ainda na época do Código de 73, era o seguinte: se podia haver ou não a dissolução parcial de uma sociedade anônima de capital fechado, tá certo? Então, se poderia haver ou não uma dissolução da sociedade anônima de capital fechado, tá? A jurisprudência, né, acabou entendendo que era cabível, sim, esta ação pelo procedimento especial, ok? E agora, no novo Código de Processo Civil, o Código de 2015, o legislador resolveu trazer de forma expressa a previsão desta possibilidade. E aí eu deixei transcrito para vocês lá no parágrafo 2º do artigo 599, esta possibilidade expressa, então, de haver a dissolução, tá, de um acionista, de uma SA de capital fechado, tá certo? Ou seja, a dissolução desta sociedade anônima de forma parcial,
tá? Então eu peço até para ler esse dispositivo para vocês, para deixar gravado aqui no vídeo e facilitar também a aula de vocês. Dispõe lá o parágrafo 2º do 599 do CPC de 2015. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim, tá certo? Então, preenchido esses requisitos de percentagens, pode sim haver a retirada ou exclusão de um acionista ou de alguns acionistas da sociedade anônima de capital fechado, ok? Agora, então, nós vamos para a segunda hipótese, tá? Para cabimento da ação de dissolução parcial da sociedade. A segunda hipótese significa no caso de exclusão de um sócio, tá certo? Não é o sócio que pretende se retirar, muito pelo contrário, é a sociedade que quer expulsar este sócio da sociedade, tá? Por que isso às vezes acontece? Acontece porque às vezes um sócio ele acaba praticando alguns atos graves, prejudiciais à sociedade, que vão contra o objeto social desta sociedade, que não condiz, né, com moral, ética, às vezes, né, que a sociedade prega. E aí, então, os demais sócios resolvem expulsar este sócio que está praticando esses atos maléficos, tá certo? E aí, por meio de uma ação judicial, tá? Esta ação de dissolução parcial para excluir este sócio e preservar o restante da sociedade, esta ação terá o trâmite pelo rito especial, que nós vamos ver na segunda aula como que se dá este trâmite, ok? E aí, então, mais uma vez, eu trago um comentário de doutrina do Luiz Guilherme Marinoni, do Sérgio Cruz Arenharte e do Daniel Mitidiero, que eles dizem o seguinte: a segunda forma de dissolução parcial é a exclusão do sócio. Neste caso, tem-se exatamente o oposto da primeira situação. Por quê? Porque lá na primeira situação, o sócio é que pretende se retirar. E aqui é a sociedade que quer excluir o sócio, não é isso? Então, voltando ao comentário dos doutrinadores. Neste caso, tem-se exatamente o oposto da primeira situação, ou seja, é a sociedade que manifesta sua intenção de não contar mais com a participação do sócio a ser excluído, tá certo? A ação judicial de dissolução parcial da sociedade para exclusão do sócio, portanto, normalmente decorre de conduta grave imputável a ele, ou ainda na hipótese de sua incapacidade superveniente, ok? Então, esses são os comentários dos doutrinadores. E, por fim, a terceira hipótese para a propositura desta ação de dissolução parcial da sociedade, tá? É a exclusão do sócio, né? Neste caso, tem-se exatamente no caso de falecimento, né? No caso do falecimento de um sócio. O que acontece? Um sócio, ele foi, ele faleceu, tá? E aí, então, a sociedade, por óbvio, ela vai tirar o nome deste falecido, tá? E também vai promover a apuração dos haveres desse sócio falecido, tá? Para que estes valores, né, decorrentes de suas cotas, de suas ações, lá na sociedade anônima de capital fechado ou numa limitada, né, as suas cotas, passem para quem dê direito aí, dos herdeiros, etc. Tá certo? Tá? E aí, então, aí eu coloco para vocês que
Nesta previsão do artigo 599 até o 604 do Código de Processo Civil, nós temos duas espécies de ações, tá? Prestem bem atenção no que eu vou dizer, tá? Nós temos duas espécies de ações. A primeira ação é a ação de dissolução parcial da sociedade, tá certo? Ação de dissolução parcial, ou seja, está acontecendo algo que eu, sócio desta sociedade, não estou gostando e aí eu quero me retirar da sociedade. Então, eu promovo esta ação de dissolução parcial da sociedade e a sociedade, ela terá a preservação de seus sócios lá, nessa empresa, tá? Este é um ponto. Outro ponto é o fato do sócio se retirar ou ser excluído da sociedade, conforme a situação, tá? É a apuração dos valores que devem ser destinados a este sócio que se retirou ou que foi excluído, né? Esses valores decorrentes aí das suas ações ou cotas na sociedade. Então, eu tenho uma outra ação que se chama ação de apuração de haveres, tá certo? O que pode acontecer? Eu posso, às vezes, cumular, tá? Eu posso cumular esses dois pedidos. Quais pedidos? A ação o pedido de dissolução da sociedade parcial, tá? Cumular com o pedido de apuração de haveres. Eu posso cumular num único processo, tá certo? Ou então eu posso me utilizar de uma dessas ações de forma autônoma, tá? E aí eu trago para vocês dois exemplos num quadro. Eu coloco o seguinte: imagine a seguinte situação, né? Num caso em que um sócio ainda não se retirou da sociedade empresária, tá? É o que eu acabei de dizer para vocês. Às vezes os sócios, essa sociedade, ela tem um determinado objeto, né? Tem uma determinada atividade, tá? E os sócios, eles querem ampliar essa atividade, tá certo? E de repente tem algum sócio que não gostou dessa ampliação, e aí ele entende por bem se retirar dessa sociedade. O que ele pode fazer? Ele pode cumular dois pedidos num único processo, e mesmo assim, este processo será tramitado pelo procedimento especial, tá certo? Vamos ver quais são os pedidos que podem ser cumulados. Pedido de dissolução parcial da sociedade, cumulado com o pedido de apuração de haveres, ok? Então, o juiz julgando procedente o pedido de dissolução parcial dessa sociedade, a próxima etapa será a apuração dos haveres, né, dos valores que devem ser destinados a esse sócio que se retirou, ok? Tem uma outra situação que eu não preciso cumular os pedidos. Por exemplo, nesse caso que o sócio ele não gostou de uma determinada atitude que os demais sócios praticaram ou pretendem fazer em relação à empresa, né? Como eu disse para vocês, às vezes nós temos uma empresa que só vende laptops, tá certo? E aí os sócios pretendem fazer o quê? Não, nós não vamos vender só laptops, nós vamos vender laptops, tá? E eletrodomésticos, laptops e celulares. E um sócio fala, não, esse não é o nosso ramo, não estou contente com esta situação, então eu vou me retirar. E essa retirada deste sócio
se dá não por meio de ação judicial, mas por comum acordo com os demais sócios, tá? Então é feita uma alteração, se for uma limitada, por exemplo, uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, é feita uma alteração no contrato social, este sócio se retira da sociedade, é formalizada esta situação perante a junta comercial, neste meu exemplo, tá? A única coisa que resta é apurar os haveres. Digamos que os demais sócios combinem, né, com esse sócio retirante o seguinte: olha, em 3 meses nós vamos apurar os haveres, né, os valores das suas cotas. O sócio que se retira fala, tudo bem. Então, é formalizada toda essa retirada dele da sociedade, com alteração do contrato social, registro na junta comercial, por exemplo, ficando pendente apenas para um futuro próximo a apuração desses haveres. Ocorre que a sociedade, quando chegou o momento oportuno para serem apurados esses haveres, a sociedade se mantém inerte, não toma nenhuma medida. E o sócio que se retirou provoca os demais sócios, provoca essa sociedade empresária. E aí, vocês vão proceder com a apuração dos haveres, porque eu preciso receber o que me compete. E mesmo assim, essa sociedade se mantém inerte. Aí não resta outra alternativa, senão o sócio que se retirou, né, o ex-sócio, vamos dizer assim, né, este ex-sócio mover uma ação pedindo exclusivamente o quê? A apuração de haveres, tá certo? Então, um processo com o objetivo de apenas apurar os haveres cabíveis a este ex-sócio. Tá certo? Então não há necessidade de sempre se acumular pedido de dissolução de sociedade com apuração de haveres, porque às vezes a dissolução da sociedade já ocorreu de forma amigável, extrajudicial, né? Sem necessidade de um processo. E aí, ficando pendente somente a apuração de haveres, o sócio, o ex-sócio, né, o sócio excluído ou o sócio que se retirou, tá, ele pode promover um processo judicial que também tramitará pelo procedimento especial, tá, porque está lá elencado dentro do artigo 599 do Código de Processo Civil, tá, e aí com a finalidade única e exclusiva para apurar os haveres. Tá? Então, classe, eu sempre estou mencionando, frisando essa questão de dissolução parcial, né? Dissolução parcial, que é tramitada, ou a apuração de haveres de dissolução parcial, que é tramitada pelo procedimento especial. E há um tempinho atrás eu falei para vocês devem estar pensando como que fica então, tá, uma dissolução da sociedade total, uma dissolução total da sociedade, né, para acabar com uma sociedade limitada, uma sociedade simples, tá? Será que deve se tramitar também pelo procedimento especial? Eu digo para vocês, não deve tramitar pelo procedimento especial, mas sim pelo procedimento comum. Isto por uma opção do próprio legislador. Então, o legislador, ele acabou escolhendo da seguinte forma: dissolução total da sociedade, deve empreender o procedimento comum no processo. E dissolução parcial da sociedade, deve-se empreender o procedimento especial da sociedade. Tudo bem? Eu coloco para vocês aí alguns quadros do motivo pelo qual o legislador optou desta forma, tá? Eu trago para vocês aí o artigo o artigo 1046, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, tá? Ele menciona
o artigo 1218 lá do Código de 73, tá? Lá no Código de 73, esse 1218, tá? Que devia tramitar pelo procedimento comum a dissolução da sociedade, tá certo? Então, como o legislador aqui do Código de 2015, é isso que eu peço para vocês prestarem bem atenção, o legislador do Código de 2015, lá no caput do 599, ele dispõe de forma clara e expressa: dissolução parcial da sociedade. Então, deve empreender aquele procedimento especial. Lá não está escrito dissolução total. Como não está escrito dissolução total, lá no artigo 599, por exclusão, deve-se então entender que deve ser empreendido o procedimento comum quando houver a dissolução total da sociedade. Tudo bem? Aqui eu coloco um outro quadro para vocês, né? A dissolução da sociedade, procedimento especial versus procedimento comum, né? Quando que é procedimento especial, quando é procedimento comum. Novamente, procedimento especial quando houver dissolução parcial da sociedade. Quando houver dissolução total da sociedade, eu devo empreender o procedimento comum. E aí eu coloco da seguinte forma: vimos que a ação de dissolução total da sociedade e a ação de apuração de haveres decorrente de dissolução total da sociedade devem tramitar por escolha do legislador pelo procedimento comum. Então, dissolução total da sociedade e apuração de haveres de uma dissolução total da sociedade, procedimento comum. E dissolução parcial da sociedade, e se for somente apurar haveres decorrentes de uma dissolução parcial da sociedade, eu devo empreender o procedimento especial, tá certo? De acordo lá com o artigo 599, tá certo? Só para a gente relembrar, eu até coloco novamente aí, só para a gente relembrar os casos de dissolução parcial: sócio falecido, sócio excluído, sócio que se retirou sem fundamentar o porquê, ou no caso de recesso, quando o sócio fundamenta o motivo pelo qual ele pretende se retirar da sociedade, tá? Então, sabendo disso, que dissolução total da sociedade é o procedimento comum e dissolução parcial da sociedade, por escolha do legislador lá no artigo 599 do CPC, é pelo procedimento especial, eu acabo finalizando esta aula com uma interrogação, tá certo? A minha interrogação é a seguinte: no último quadro aí vocês podem acompanhar comigo. Eu coloco: qual é o rito processual que deve ser empreendido para a seguinte hipótese, né? Qual é o rito processual que deve ser empreendido para o seguinte problema? E aí então eu descrevo um determinado problema aqui para vocês, tá? Vou ler e deixo esta interrogação, tá? Eu gostaria que vocês refletissem, tá? E aí na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou trazer a resposta para essa indagação, e aí vamos dar início à questão de legitimidade para a propositura da ação e tratar especificamente do procedimento especial que deve ser empreendido para a ação de dissolução parcial da sociedade ou para a apuração de haveres no caso de dissolução parcial da sociedade.
Então eu vou ler o probleminha aqui e peço que vocês reflitam para que seja checada a resposta na próxima aula, ok? Eu digo o seguinte: um determinado sócio foi, nos termos do artigo 1085 do Código Civil, excluído extrajudicialmente da sociedade empresária da qual fazia parte, sob o fundamento de que estava praticando atos graves e capazes de colocar em risco a continuidade da empresa, sendo tal ato de exclusão devidamente formalizado perante a junta comercial competente. Não satisfeito com os argumentos que embasaram a sua exclusão, o sócio expulso ingressou com ação judicial pleiteando o seguinte: pedido principal, sua reintegração na sociedade. Ele não se conformou, ele quer voltar na sociedade. Então ele está pedindo a sua reintegração judicial na sociedade. E um pedido subsidiário, ou seja, caso o pedido principal não seja acolhido, o que ele quer então? Já que se o pedido principal dele não foi acolhido, realmente ele vai ter que ficar excluído da sociedade, não vai restar outra alternativa, senão apurar os haveres devidos a ele. Tá? Então, como pedido subsidiário, ele pleiteia o pedido de apuração de haveres cabíveis a ele, a este sócio excluído. Tá? Então, num caso de uma ação com esses dois pedidos, um pedido principal, tá, para reintegrar na sociedade novamente, e um pedido subsidiário, caso esse pedido principal não seja acolhido, então que se apure os haveres, eu gostaria que vocês refletissem qual o rito processual que deve ser empreendido neste processo. Em outras palavras, este processo deve seguir o procedimento especial ou o procedimento comum. Tudo bem, pessoal? Fiquem então com esta reflexão e aí na próxima aula nós retornaremos a este assunto e daremos sequência a este tema aí da ação de dissolução parcial da sociedade. Até mais, um abraço a todos.